Tá ok. E então me conta como tem sido. Você fez aquela que a gente tinha falado de desenhar o seu propósito, eu não sei também com a mudança aí, você ficou muito corrida, Ah, eu mas não falava, vou ser bem sincera pra você, eu não consegui desenhar a questão do propósito, mas aí hoje seguindo aqui na questão do nosso material, né? tem. Eu fui muito aqui na questão da coragem e confiança, né? Seguindo ali do que diz a questão do propósito. E aí, Sim. eu até marquei aqui, eu vou anotando, porque é muita coisa, né? Aí eu falei assim, a questão da coragem e da confiança são duas coisas que eu não tenho muito em mim. E aí eu comecei me pegando, estudando em cima do material, né? Ai, não tenho isso, aquilo. Eu falei, cara, tá, não tenho, não sou uma pessoa corajosa, assim, de cair, tipo, de me jogar. Tinha uma amiga que morava comigo, a gente até brinca, fala, a Júlia, assim, a Júlia é muito, não vou nem falar um palavrão, né? Falou assim, a Júlia é muito esperta, que as coisas dela, tipo assim, parece que tem tudo para dar errado, mas a pessoa, ela consegue reverter a situação, isso, aquilo. E aí falou assim, é uma pessoa que é corajosa e que tem confiança em si. Né? Tipo assim, a gente sempre, dessa pessoa, dessa minha amiga, a gente falou, cara, como que ela consegue? Em umas situações de umas adversidades, assim, você fala, não é possível que a pessoa saiu disso. E aí ela sai e ela se reinventa. E eu nunca fui uma pessoa de me jogar. E aí, vendo o material, eu olhando, falei assim, cara, por que não? Eu estou fazendo essas aulas, eu estou fazendo isso, por que não mudar essa crença dentro de mim? Por que não começar a correr atrás, sabe? Eu acho que veio muito de encontro disso, a questão do material, tipo E, assim, não são coisas que eu tenho latente dentro de mim de correr atrás, mas por que não mudar? Por que não correr atrás para fazer diferente? tá. E quais foram as respostas a essas perguntas que você Então, não, conseguiu? é justamente isso, assim, a questão da Tá, coragem e da confiança, tipo, começar a refletir mais. O que eu posso fazer? Tipo, enfrentar mais, tipo, correr atrás, assim, começou a me vir nisso. Quais são as coisas que eu posso fazer? Em que situações eu tenho medo, eu não avançaria naquela situação, e hoje eu, tipo assim, cara, dá para fazer diferente. Sabe, assim, é bem isso, tipo assim, de mentalizar, mentalizar não seria nem mentalizar, eu acho que, tipo assim, acho que essa ideia, trabalhar essa ideia na minha mente de que eu tenho, que eu consigo. São coisas, são crenças limitantes, mas são coisas que eu quero mudar e fazer diferente. E aí eu fiquei pensando, cara, esse negócio do apartamento, né? Era um apartamento que eu, tipo assim, eu já estava insatisfeita com a casa e com tudo mais, mas assim, aí eu já vinha naquela, tipo assim, e foi coragem, foi confiança em mim, saber que o meu trabalho me proporciona hoje morar num apartamento melhor, que eu sei que eu, tipo assim, e aí até aquela coisa, tipo, fazer dívidas, gastar, fazer aquela coisa, para você se forçar a correr atrás de mais coisas, né? mas e quais são alguns exemplos dessas coisas que você pensou que você poderia ter mais coragem e correr atrás? Vem algum exemplo? Do meu trabalho, principalmente, do meu trabalho, assim, eu sou uma pessoa muito de bastidores. Hoje, assim, Tá, aos poucos, assim, e aí veio do ano passado para cá, assim, eu sempre fui uma pessoa muito de bastidor. Eu nunca gostei muito do atendimento ao público. tá, Assim, e eu sempre trabalhei em empresas, em lugares que eu não lidava diretamente com o público. Nunca fui uma pessoa de vendas, por assim dizer. E aí, hoje, no meu trabalho, apesar de eu fazer essa parte burocrática interna, eu comecei a trabalhar mais o atendimento com o público, dar um atendimento diferenciado e personalizado, que é uma coisa que eu não faria, que eu não gostava. Mas tá. eu falei, cara, precisa de uma pessoa assim aqui dentro que faça. E aí eu topei isso e assim, aos poucos eu estou construindo, fazendo esse tipo de relação, fazendo outras pontes, não só com o público que eu atendo dentro do gabinete, mas com as coisas, Tá, com os departamentos e os outros lugares, os outros setores da administração, onde resolvam. tá. Então, assim, eu tô fazendo. Aí era assim, eu era uma pessoa de uma parte interna e eu tô indo para essa parte externa, tanto para atendimento ao público quanto para direcionar as coisas que a gente faz, para resolver. Entendi, entendi. E eu acho que isso vai bem disso mesmo, a questão de coragem, de confiança, de confiar no meu potencial para resolver esse tipo de situação. Eu sei que Tá. eu tenho capacidade, né? Mas não, só que assim, não confiava muito em mim. Ai, será que as pessoas vão gostar? Será que passa bem para aquela coisa de aprovação, né? E você sabe de onde vem essa necessidade de aprovação? Ai,
Eu acho assim, de questão do trabalho, mas essa questão da aprovação do trabalho, se o seu tipo assim, de você perpetuar no seu trabalho, tipo, se as pessoas estão aprovando o seu trabalho, é sinal de que ele é um trabalho bom e que você vai continuar fazendo aquilo mais tempo. Eu acho que mais disso, sabe? Entendi. Mas aonde. O Tá, você. trabalho que eu exerço hoje é que, assim, você vê, Campinas é uma cidade com 1.300.000 habitantes. Essa função que eu exerço hoje, apesar da administração pública ter acho que mais de 5.000 funcionários, eu não vou nem saber. Eu sei que na Uhum. Câmara nós temos aí em torno de uns 500. 160 pessoas, que nem uma cidade de 1.300.000 habitantes, só 160 pessoas fazem o trabalho que eu faço. Então, assim, é um trabalho, uma coisa muito específica para você estar ali. Para você se inserir nesse mercado é muito difícil, para você continuar e se perpetuar nele, mais difícil ainda. Entendi, entendi. Então você fez essa parte do. Que é, mais, é só leitura, né? No Coragem e Confiança. Isso. E aí você conseguiu avançar mais alguma coisa? Veio mais alguma E coisa? aí eu fui essa questão aqui, aí eu fui também até a questão da necessidade e na questão do desbloqueio também, Tá. né? Que aí falando assim, o que que eu gostaria de mudar na minha vida? Que nem eu sempre vou muito para o meu lado pessoal do trabalho, né? Que nem o que eu gostaria de mudar hoje, que nem eu disse, apesar de ser um trabalho que são pouquíssimas pessoas que exercem, ele é um trabalho muito volátil. Tipo, amanhã pode chegar, falar, aconteceu alguma coisa, manda embora. Acontece. Comigo eu Uhum. acho difícil de acontecer, porque é por conta do tipo de trabalho que eu desenvolvo. Como eu disse, nem todo mundo pode ser uma pessoa insubstituível, mas hoje eu sou uma pessoa imprescindível no meu trabalho. Então, é justamente por conta disso. Que nem aquela fala a questão de mudar a vida. O que eu gostaria de mudar nessa questão da necessidade como é que eu vou dizer? De estar ali, não ficar naquele, meu Deus, tipo assim, de saber que o meu trabalho é bem executado e que amanhã ou depois não vou correr o risco de ser mandado embora. Então, assim, Tá. de ter uma estabilidade ali dentro do que eu exerço, né? E assim, e aí fala aqui o que eu gostaria de estar fazendo. Eu gosto de fazer isso que eu faço, né? E aí o que eu gostaria é essa questão dessa estabilidade. E daí seria uma estabilidade profissional e financeira também, né? Porque daí para você Uhum. vai um pouco desse lado. E aí, assim, a questão das preocupações que me tiram sono é justamente isso. Eu até tenho, assim, se for mandado embora hoje, eu consigo me manter por um certo período. Mas como eu disse, é uma função muito específica, é muito difícil de eu me inserir ali novamente. Então, eu teria que ter uma outra, ou tipo, duas profissões, ou que nem, ou fazer a advocacia engrenar um pouco também, para eu ter dois lados para, né? Para não depender só de uma coisa. E aí o que eu tô tentando agora voltar com foco total para cima da advocacia para que as coisas as duas caminhem juntas. Tá. E acho Apesar que de a eu não gente. gostar da parte processual. Tá. Não, porque a gente tinha falado um pouco da última vez, eu estava até anotando aqui, olhando minhas anotações, mas às vezes eu não anoto, porque eu estou tão entretida na conversa que eu não anoto, mas eu E eu acho que a falo gente. rápido, acelerado, né? Mas eu acho que a gente tinha falado sobre qual poderia ser uma outra veia, um outro caminho profissional para você, né? Tipo, acho que eu te perguntei o que seria um crescimento para você dentro disso que você faz hoje. Eu acho que a gente falou sobre isso, Aham, né? aham. E aí você trouxe a coisa do desenho como uma paixão, algo que você resgatou. Na verdade, assim, eu gosto, é uma coisa que nem eu tô começando agora a fazer e tudo mais, talvez tipo assim, só que para encarar profissionalmente, talvez um hobby, uma coisa mas assim, para encarar profissionalmente, para me manter o meu padrão de vida, eu acho difícil. Tá. Como que você gostaria, quando você fala da estabilidade, profissional e financeira, como você gostaria de se sentir? Se hoje você tem, estabilidade profissional e financeira, como que você se sentiria? É bem aquela coisa, do levantar todo dia, tipo, eu acho que do levantar todo dia, sem aquela preocupação, eu acho que, tipo assim, eu conseguiria desenvolver, tipo assim, levar minha vida mais calma um pouco, né? Porque a gente Tá. sempre fica naquele medo, no receio, e se mês que vem não tem dinheiro para pagar as contas, para pagar o meu aluguel, para pôr comida em casa?
eu acho que, tipo assim, dá mais essa tranquilidade para tentar desenvolver outras coisas. Entendi. Então mais calma e tranquilidade. É. E hoje em dia você sente que você já tem, falta muito, falta só um pouco? Ai, não, eu acho que falta um pouco, hein? Eu acho que falta um pouco. Eu acho que eu vou, assim, como eu venho falando para você, essa questão da eleição. Eu acho que eu vou passar por uma prova de fogo, vai ser o ano que vem, na Tá. eleição. Para saber que esse trabalho que eu estou desenvolvendo, assim, é uma coisa, tipo assim, a médio e longo prazo, né? E assim, eu nunca passei por uma eleição dentro de uma, assim, eu passei por uma eleição dentro de um mandato, mas é aí que perdi. E aí, qual que é o que eu quero hoje? Passar por uma eleição e sair vitoriosa e aumentar em um X percentual daquilo que a gente fez. Que eu acho que Uhum. daí eu vou conseguir mostrar o valor do meu trabalho. Que hoje a gente não consegue mensurar. Tá. A gente fica em algumas suposições, tal pessoa está fazendo um trabalho bom, essa pessoa fez X votos nessa eleição, mas a gente não pode comparar a última, porque a última tinha pandemia, a gente tem que comparar com a eleição anterior, mas já mudaram algumas regras eleitorais, então a gente, tipo assim, é meio com um tiro no escuro, você não sabe onde você vai acertar. Todo mundo fala, tal pessoa vai fazer 5 mil votos, 7 mil votos, chega na hora, faz 3. Você acha que a pessoa vai se reeleger e não faz nem, não chega nem a uma suplência. Então, não é uma coisa que a gente não consegue medir muito. Então, mas eu estou fazendo um trabalho, por quê? Ali é um pouco meio, cada gabinete, cada vereador segue uma metodologia. Então, eu estou tentando trazer algumas metodologias da área, né, da área empresarial, de onde eu sempre trabalhei, de banco, tipo de planejamento estratégico, para ver se a gente consegue encaixar naquilo ali. Uhum. Porque não tem esse direcionamento, não tem esse planejamento a médio e longo prazo, sabe? Com as lideranças que a gente trabalha. Então, eu quero fazer esse trabalho de planejamento para a gente chegar lá na frente, na hora da eleição, eu ter tudo isso mapeado e aí a gente consiga fazer o trabalho, Tá. que é resultado no dia da eleição, no dia 2 de outubro. E como seria para você, como você acha que você reagiria se ele não fosse eleito? Ai, é muito triste. Aí é aquela coisa. Para mim vai ser muito frustrante, porque Tá. eu brinco lá no meu gabinete. E assim, eu já estou. É aquela coisa. Eu já estou materializando. Estou materializando 7 mil votos. Eu estou trabalhando. E aí é aquela coisa, tipo, o meu resultado lá atrás, lá na frente, perdão. Meu resultado lá na frente. E aí eu estou voltando. Como que eu vou fazer para chegar lá? E aí eu estou mapeando tudo isso que a gente tem de cadastro, que a gente tem de atendimento, eu estou direcionando, eu estou selecionando, fazendo uma coisa para que a gente consiga trabalhar em cima disso. Nós fizemos Uhum. 4.127 na última, né? Só que eu não trabalhava com ele, então, assim, desse trabalho, desses 4.127, não tem nada nem do meu trabalho. Então, esse vai ser o grande desafio. Mostrar que o trabalho que eu exerci nesses 2 anos, desses 3 anos e meio ali dentro, porque eu quero subir de 4 para 7. E assim, é uma Uhum. missão extremamente difícil. Não, mas possível, possível. Não, possível, sim. E aí é o que encaixa muito no que eu estou fazendo hoje. Eu estou fazendo um planejamento para que a gente tente chegar nesse ápice dos 7 mil, que vai ser acima do que a gente acha que seja ali a linha de corte para entrar, e assim, e em cima do nosso trabalho, tanto como na campanha para deputado, quanto na eleição para vereador. Tá. E das que eu imagino que são muitas variáveis que definem se uma pessoa vai ser eleita ou não, quais dessas você tem controle? Você sente que você tem Nenhuma, controle? Tá. nenhuma. Aí é o que eu digo, o atendimento que eu tô trabalhando ali, trabalhinho de formiguinha. Agora entrou uma outra pessoa que veio para me ajudar, porque assim, chegam as demandas, a gente não, assim, a gente está tentando fazer começo, meio e fim. A gente recepcionava, a gente dava andamento, mas aí a gente não estava conseguindo fazer o acompanhamento dessas demandas para finalizar, positivo ou negativamente. E aí eu Tá. estou fazendo um trabalho agora para a gente fazer uma entrada dessa demanda, a gente fazer um atendimento diferenciado e personalizado para que essa pessoa retorne com a gente. Que essa pessoa Entendi. confira o nosso trabalho e aí daqui 1 ano e meio ela dê um voto de confiança. E como você se sente com essa falta de controle?
É tranquilo para Aí você? assim, é difícil, como eu falei para você, sempre trabalhei em empresa, sempre alguma coisa mais direcionada e tudo mais. É assim, é difícil porque assim, você lida com imprevisíveis, tipo, uma semana você se programa para fazer algumas coisas, do nada muda, né? Chega uma demanda, fala, ó, precisa mudar isso aqui, ou chegam outras pessoas com demandas que você. E aí tem gente com demandas que você sabe que aquilo você não vai captar nada, mas você tem que atender. Você tem que pelo menos dar um direcionamento para você não falar não de cara. Então, assim, Uhum. bem, assim, é complicado. É por isso que eu estou fazendo esse mapeamento, fazendo esse levantamento, que assim, você tendo dados, você tendo informações nas mãos, ó, eu fiz, atendi X demandas na área de serviços públicos, eu atendi X demandas na área de educação, nós trabalhamos com demandas de infraestrutura em bairros, são coisas que trazem uma fidelização do eleitor muito grande, a gente está em cima do poder público cobrando aquilo que é de atribuição dele, Uhum. regularização diária, infraestrutura como asfalto, esgoto, iluminação, área de lazer, né? E tudo que envolve. Então, assim, aí tem algumas coisas que o pessoal vem, mas, olha, eu tenho essa demanda aqui desse jeito, mas aí a gente tem que olhar e analisar. É uma pessoa boa, é isso aqui, mas aquilo vai me trazer mais dor de cabeça ou vai me trazer retorno? Tem isso também, você fazer essa filtragem. Entendi, entendi. É curioso, você falou muito que uma das coisas que você está implementando agora, né, esse planejamento, isso com começo, meio e fim, mas que é uma coisa que você sempre fala que você tem dificuldade de fazer para você mesma, né? Sim, sim, é justamente por isso. Porque assim, eu vejo a minha vida chegou onde chegou, eu com 40 anos, justamente por conta dessa falta de planejamento. Que nem eu disse para você, essa questão do financeiro, do trabalho, né? Dessa instabilidade. Talvez se lá atrás eu tivesse sido uma pessoa mais organizada e planejada, talvez eu não estaria passando por isso hoje, mas aí são aprendizados, né? E é por isso que eu Sim, estou tentando, mas não só na minha vida, como implementar no meu trabalho. Porque há 4 anos atrás, 2 anos e meio atrás, quando o outro que eu trabalhava eu perdi, a gente não tinha esse tipo de planejamento. Então, na hora da campanha, e aí foi uma campanha diferenciada, foi época de pandemia, voto online, a gente não pôde sair para a rua, foi uma coisa completamente diferente. Então, a gente não tinha esse planejamento. Então, eu senti muita dificuldade na hora da gente executar. Não cobrar o eleitor, mas de ir atrás com o retorno pro voto, né? entendi, É a hora que você vai entrar em contato. Olha, você lembra, nós fizemos um trabalho sensado. Agora nós estamos aqui, somos candidatos novamente. Se você achar que agora, né, você deve dar um voto de confiança. Então a gente não tinha esse planejamento. Então foi o que eu senti entendi, falta. Então, desde que eu estou trabalhando ali, eu estou tendo. Aí, como o ano passado foi um ano de eleição também, a gente não conseguiu organizar. Mas aí agora, esse ano, porque ele é mais tranquilo, eu falei, ó, esse ano vai ser um ano de organização. A gente tentar fazer as demandas andarem para a gente manter ali nossa média de atendimentos, mas fazer que seja um atendimento mais personalizado e que as pessoas, hora que lembrarem da gente, do trabalho do político, do trabalho do vereador, que lembrem da gente como referência. uhum. Não, muito legal. Deixa eu mudar um pouco o rumo. Você está conseguindo fazer as meditações? Você tem feito? Ai, não, as Ou é meditações eu vou falar para difícil? você. As meditações, foi como eu falei para você, as meditações ali eu vou, mas meditação, é como eu falei para você, as meditações para mim estão indo no desenho. Tá De ótimo. sentar ali, aí eu vou sentando e vou lendo as questões, e vou vendo, e vou rabiscando, aí começo a passar, começo a imaginar, começa, que nem eu falei para você, de vir as memórias da infância e tudo, de lembrar, porque as meditações eu vou ser sincera para você. Eu já Não, tentei, beleza. A gente pode N. ampliar o sentido da palavra meditação, né? Não precisa ser a meditação ali, o Aham, áudiozinho, mas pode ser você chegar naquele objetivo da meditação através de outra coisa. sim, Tinha sim. uma meditação que eu tinha te falado na última vez para você fazer, que até eu lembro que você me comentou que você tinha baixado todas. Não, eu baixei, mas daí eu acabei, era Tá. meditação, reprogramação que você me pediu. Ah, que era Daí eu daquele acabei não momento do seu conseguindo, pai, né? Tá. acabei não conseguindo ver essa. Não, tudo bem, tudo bem. Eh, eu não sei, a minha sensação, aí me fala se faz sentido, mas é que eu sinto que quando a gente conversa e quando a gente fala, por exemplo, do seu trabalho, ou a gente fala da sua sobrinha, que a gente falou muito da última vez, eu sinto que o assunto desenrola e vai, para você é muito fácil olhar para essas coisas de fora. E aí,
quando é para falar de você mesma, eu sinto que é mais difícil, até de você identificar como você se sentiria, quais emoções ou como seria isso para você. E as meditações, e aí pode ser meditação através do desenho, da Aham, caminhada, o que natação, o que quer que seja, mas, a minha sensação é que existe, de repente, uma certa resistência sua em olhar para dentro e em valorizar você tanto quanto você valoriza, por exemplo, o seu trabalho. Então, quando você fala em planejamento, para você é muito fácil planejar no trabalho, mas quando aham, é para planejar para você, já é mais difícil. E eu já te disse antes, eu vou repetir, não é que você tem que planejar e as aham. pessoas boas são planejadoras, nada disso. Mas eu sinto que você tem essa habilidade de planejar, mas quando é para você, tem alguma coisa que te trava. Não sei se faz sentido. Faz, faz. Igual você falou, foi no caso da minha sobrinha, né? De eu falar, de lembrar de mim, da minha infância e tudo mais, e tinha aquela resistência. E falando com ela, não. A do trabalho é a mesma coisa. Eu adoro fazer o que eu faço hoje, sabe? Igual a gente conversando hoje no meu trabalho, o pessoal fala, o pessoal reclamando e tudo mais. Eu falei, cara, eu adoro fazer o que eu faço. Eu falei, eu faço com vontade. Eu, tipo assim, às vezes a hora. E aí eu fico o dia inteiro no WhatsApp, né? Lá nós temos 2 WhatsApps do trabalho e mais o telefone fixo e mais as pessoas no meu WhatsApp. Uhum, Então é o dia inteiro conversando com uma pessoa e com outra e respondendo e tudo mais. Às vezes eu termino, desligo a ligação, aí eu xingo, solto a palavra, essa uhum, uhum. pessoa, não sei o que, fez isso. Mas a hora que eu estou ali falando com a pessoa, eu descarrego depois. Mas a hora que eu estou falando, que eu estou atendendo, eu dou o melhor atendimento possível. Entendi. Que, assim, é justamente isso, de não ter dificuldade, porque assim, eu estou fazendo aquilo com vontade, que eu gosto de saber que eu estou resolvendo aquele problema, de saber que. Tudo bem, às vezes eu me irrito, porque assim, as pessoas vêm atrás da gente para resolver demandas particulares, que não são atribuições nossas. Né? E Uhum. assim, mas assim, é muito por desconhecimento também. E muito também por aquela mente antiga. Ah, porque o vereador conhece, o vereador ajuda, e não é, né? Hoje em dia você mudou muito a forma de todo Eu mundo vou te olhar, mas interromper. ainda tem. Deixa eu te interromper, Ah, desculpa. Mas você percebeu que eu comecei falando de você e da sua dificuldade de se olhar, e aí por isso que eu estou te interrompendo, porque daí a conversa foi de novo para o trabalho. Não sei se você percebeu. não, 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 é bem isso aí, ó. É, porque a minha sensação é que é a sua zona de conforto, é o que você sabe fazer, é o que você domina, e você talvez nunca tenha, né, dado esse mergulho ou se conectado tanto com você mesma para conseguir olhar para dentro e fazer esse planejamento, criar essa coragem, essa confiança que você. Como se fosse uma zona de conforto minha, deu um lugar de eu me sentir segura comigo mesma, algo nesse sentido. Exato. A minha sensação é que muito da sua identidade vem do seu trabalho. Porque eu lembro agora, eu lembro não, porque eu estava vendo minhas anotações, é que você falou na outra vez que você é de resolver, de atender, de melhorar, de dar caminho. Aham, E imagina se você resolver atender, melhorar e der caminho para você mesma. Que aham. explosão de maravilhosidade isso não ia ser. É uma coisa para se trabalhar agora. Sentar nos desenhos Uhum. ali e olhando aqui as anotações e ver isso aqui mesmo. Porque é É, bem a isso, tipo assim, minha. assim, para mim é fácil, que nem, ó, hoje eu faço isso, aquilo. No começo eu tinha não resistência com o trabalho em si, mas assim, eu demorei um pouco para engrenar. Mas aí a hora que engrenou, de eu estar ali dentro, de eu conhecer, é bem isso, da minha zona de conforto, se as pessoas ligarem, e aí assim, se as pessoas ligarem, pedirem ajuda com determinada situação, eu vou correr, porque eu sei, eu vou correr, vou ajudar, vou tentar resolver, sabe? É bem isso mesmo. Tipo assim, para mim é muito fácil, é muito rápido, não precisa nem pensar, né?
Talvez essa coisa de parar e de analisar para a minha vida, né, do meu planejamento. Nem você tinha falado, acho que na outra aula ainda, né, não foi nem nessa última. Eu lembro que você ainda falou assim, mas talvez isso não seja para você e não sei o quê, da questão do, né, do que eu tinha falado do violão e tudo mais. Falei assim, talvez isso não seja para você. Mas aí eu parei e fiquei pensando, falei assim, mas e por que que eu imagino tanto? Por que eu não brigo mais para que eu tenha essa vontade, que eu entre naquilo, naquele aprendizado e aquilo acabe se tornando uma zona de conforto? Porque eu não insistir com aquilo? Isso ficou muito na minha cabeça. Porque eu não insisto nas coisas que, tipo assim, falar, às vezes eu quero nem, tocar violão, ou agora a questão do desenho, né? Agora surgiu mais como uma, né, uma meditação, uma coisa ali, os 5 minutos, e agora eu acordo de manhã, o apartamento que eu mudei, ele fica para o sol da manhã. Então, assim, eu deixo a janela um pouco aberta, e de manhã eu já levanto cedo para dar uma lida, para fazer algumas outras coisas. Então, assim, e aí eu sento para desenhar, e aí eu fico ali pensando assim, e aí bem essa frase que você tinha me falado uns dias atrás, e aí, assim, isso vem me batendo daquele Uhum. dia, sabe? Por que não? Porque eu não correr atrás. E aí é isso, e aí foi a questão do desenho. Eu estou me forçando todos os dias a desenhar um pouquinho. Alguns dias agora eu não fiz porque eu estava nessa correria da mudança. Mas assim, tá ali o caderninho tá em cima da mesa, assim, ó. Cara, meu desenho, vou sentar ali agora. Aí sento, fico ali, vai pôr uma musiquinha, aí lendo as anotações, vendo o material e começo a desenhar, sabe? Para me forçar a fazer alguma coisa para justamente sair dessa minha zona e realmente buscar aquilo que eu quero, sabe? Correndo atrás é isso que eu quero mesmo? Isso me faz feliz? Foi a mesma coisa com o apartamento. Eu tinha essa vontade de mudar ou não, mas aí eu, tipo assim, saí da minha zona de conforto. É mais caro? É mais caro. Eu tive outros contratempos aqui para mudar, de me fazer. Estou correndo atrás, estou organizando. Mas assim, corri atrás. Eu não Uhum. estava feliz, aí assim, corri atrás para fazer diferente, para mudar. Eu acho que isso veio bem da questão das nossas conversas mesmo. E eu acho que o ponto da necessidade, ele entra aí, porque o exemplo do apartamento é muito legal, porque chegou num ponto onde o custo financeiro, né, de você ir para um Aham. apartamento maior e melhor, era menor do que o custo emocional de você continuar no lugar Sim, onde você sim, estava. sim. Sim, E eu acho que exatamente. nas outras áreas da sua vida, você precisa avaliar esse custo, porque não. Não, é justamente isso. Aí eu comecei, por conta de tudo isso também, aí eu comecei a, tipo assim, eu comecei a usar isso, tipo, né, não como, ou seria até uma zona de conforto. Ali, tipo, ali, porque a sensação de mudar, de correr atrás de uma coisa que eu queria já há algum tempo e tudo mais, a sensação é assim, eu até não sei nem descrever. É uma coisa assim que dá no peito, assim, uma coisa assim tão boa, tipo, do levantar de manhã. Tipo assim, a casa tá agradável, sabe? E aí agora correndo atrás das coisas para arrumar, e falei para minha amiga, eu falei, olha, antes quando a gente é mais novo, a gente quer saber de roupinha nova, dinheiro para balada, agora não, agora eu só penso em comprar tapete, cortina, móveis novos, trocar, tipo assim, eu quero coisas da casa, sabe? Então eu tô tentando visualizar esse sentimento para eu transferir para outras áreas. E aí, uma das áreas que eu pretendo agora é para a área financeira, para ir justamente para essa questão dessa estabilidade. Uhum, sim. Porque eu sei que daqui, tipo, que nem eu estou falando, eu estou fazendo esse planejamento para 7.000 votos. Mas eu posso ser, na campanha passada, nós estávamos fazendo um planejamento aí de 5 a 6 mil, nós fizemos 2.300 e ficamos fora. Mas assim, era um planejamento completamente diferente que não tinha a ver comigo. Eu não fazia parte. Eu sabia que as pessoas que estavam organizando esse planejamento estavam focadas naquilo. Mas foi um planejamento equivocado, completamente equivocado. Tá. Então, é assim, eu estou bem trabalhando nisso mesmo. Eu estou fazendo a minha parte para a gente chegar lá naquela coisa. Mas se não chegar, eu já tenho outro plano, outras ideias, né, para eu não cair nessa armadilha da. Você me fez lembrar uma história, eu não vou saber reproduzir a história exatamente, mas em alguma das guerras, na primeira ou na segunda, não sei, que o exército X, que eu não lembro os detalhes, mas é assim, tem uma base, na guerra sei lá, alemães, acho que era, e aí eles mandam um exército para
para recolher, acho que para encontrar soldados perdidos e trazer de volta. Vamos supor que é isso, porque esse detalhe na história não importa. E aí esse grupo esse exército sai e eles demoram para voltar, mas eles eventualmente voltam, e aí quando eles voltam, o chefe lá, o capitão, sei lá como chama, eh, pega o mapa deles e fala: "Nossa, por que que vocês demoraram tanto para chegar? Vocês, né, que deixa eu ver que dizia o mapa". Aí eles pegam o mapa e o mapa não era daquele lugar que eles estavam, era um mapa de Ah, outro lugar. E aí isso tudo é um pouco a conclusão é que é melhor você ter um mapa errado do que você não ter mapa nenhum, porque mesmo com o mapa errado, eles conseguiram chegar onde eles, conseguiram né, chegar. conseguiram voltar para a base que eles tinham que voltar. Então, às vezes o planejamento, né, por mais que seja você me fez lembrar essa história, porque quando você for fazer também o planejamento para você, eu te recomendaria não ficar preocupada se vai ser o planejamento certo ou errado, porque eu acho que só de ter um planejamento, você, Sim, talvez sim, sim. sinta esse quente, Sim, essa foi justamente. sensação que você descreveu. Não, foi justamente o que aconteceu há 2 anos e meio atrás, quando a gente perdeu. Tipo, a gente perdeu, mas eu vinha ali do planejamento de outras pessoas, mas assim, eu não tinha nenhum plano B, tipo assim, né? Algumas pessoas falam, ai, você não deve ter o plano B, por quê? Porque você tem que tentar no plano A até você dar certo. Porque se você tem o plano B, você não vai pôr tanta energia no seu plano A. Tipo assim, eu já não concordo muito com essa afirmação. Eu acho que você tem que ter o seu plano A, aquilo que você quer fazer, mas você também tem que ter outros olhos. Se aquele plano falhar, que assim é sempre muito possível de falhas, você tem um outro direcionamento, porque senão você fica completamente perdido. Foi o que aconteceu comigo há 2 anos e meio atrás. E eu não quero fazer, tipo assim, por mais que as adversidades me peguem lá na frente, eu quero estar preparada para essas adversidades. E o que que você gostaria que tivesse no seu plano de vida hoje? Hoje eu gosto muito, que nem sempre falei para você, eu gosto muito da vida que eu levo aqui hoje, sabe? E aí eu quero assim continuar nessa minha vida profissional. Eu tenho intenção eu gosto de trabalhar com essa parte de assessoria, eu gostaria de continuar. O vereador que eu trabalho é justamente isso, dessa programação que a gente está fazendo, dependendo de como for Volta, o nosso volta. Estou falando resultado. de você. Volta. Não, é Eu justamente, vou não, começar a te eu vou chegar interromper nisso. agora. Não, eu vou chegar aí. E aí, assim, assim, não só por ele, porque eu gosto de trabalhar com ele. Tem uma previsão, tipo assim, dependendo de como for o resultado das eleições, a gente já começar um planejamento para deputado. Então, eu gostaria, e aí, assim, vai ser porque o que eu faço hoje, se eu continuar trabalhando ali, eu vou continuar 30 anos fazendo a mesma coisa. E aí, eu não quero, apesar de eu gostar de fazer, eu quero evoluir, eu quero fazer outras coisas, porque eu sei que a gente vai adquirindo uma carga, de conhecimento que eu acho que a gente pode expandir aquilo. Que, tem uma assessora nova lá hoje, a gente Volta, volta, começou a trabalhar com volta, a gente. volta. Não, é só para você entender. Tem uma pessoa que está lá, a gente está treinando essa Eu estou te enchendo a pessoa. paciência agora, mas é de propósito, para você perceber como, né, dessa dificuldade realmente. Acho que está tudo bem, acho que várias pessoas se identificariam com essa dificuldade de falar de si. Porque Aham, para eu poder te ajudar a materializar, eu não preciso saber todos os detalhes do seu trabalho. O que eu aham, preciso é entender onde que você está colocando energia, onde que está seu foco, onde que estão possíveis coisas que você tem que reprogramar, onde que estão possíveis bloqueios e onde você tem que agir. Eu não preciso entender exatamente os detalhes do que acontece. Então por isso que eu vou começar a te aham. cortar, aí você ficar Tá. muito muito brava comigo, você me fala. Não, não, pode ir. A professora é você. Pra gente para eu voltar ao assunto para você, porque, tem 2 coisas que me chamam um pouco a atenção, que você 3 coisas que eu quero falar, eu vou até anotar. Primeiro, quando a gente materializa, a gente pede para o universo o que a gente quer. O como, o quando, depende do quão pronto a gente vai estar
para aquilo, quanto eu Aham. já reprogramei, o quanto eu já desbloqueei, o quanto eu agi. Então, se vai ser com esse vereador, se vai ser com o outro, se vai ser com o presidente da república, e não importa. Talvez acho que eu enrolei muito para chegar né, tentando justificar. Mas assim, basicamente, como hoje eu trabalho com vereador, se a gente fizer um ótimo trabalho, nós vamos começar a fazer a campanha para deputado. Então, assim, eu gostaria muito de trabalhar para deputado, fazer assessoria para uma assessoria num nível maior, não só na cidade de Campinas. A gente ampliar para o estado o nível de atuação. Tá. Seria isso? Sim. É isso que você quer ouvir, né? Eu acho que é você saber como é, né, que cara tem essa estabilidade financeira, então é ganhar 10.000 por mês, 20.000 por mês, 30.000 por mês, e não é, você não precisa saber desse número, que é exatamente esse número que você vai materializar, mas esse número vai te servir de baliza para você saber Aham, se aquilo que o universo vai te apresentar está de acordo com aquilo que você quer materializar, porque aí pode vir, aham. vamos supor que você ganha 10 hoje e trabalha com um vereador, pode vir um deputado que vai te pagar 5. Aí depende qual é a sua prioridade, se é Sim, sim. trabalhar com Não, deputado ou ganhar menos. hoje eu estava conversando com um amigo, e aí eu até parei para pensar, sabe? Porque tem um outro rapaz de um outro gabinete que é advogado também. A gente passou na prova na mesma época. Só que ele já atuava como advogado, mas assim, ele não assinava. Ele fazia os processos, tudo passava para a mulher assinava, ele fazia, né, a parte processual e a mulher que já era advogada assinava. E aí a gente conversando hoje, falando, fui trocar uma ideia com ele sobre alguns processos que eu tenho. E aí ele falou assim, ó, quando eu comecei a advocacia, eu tinha a meta de ganhar 3.000 por mês com a advocacia. E aí eu atingi essa meta. Ele falou, aí eu subi para 5. Ele falou, ó, e agora aí ele falou para mim assim, ó, hoje eu já atingi 10.000. Tanto é que a minha esposa trabalhava no escritório, eu tirei ela desse escritório, hoje ela trabalha para mim. Aí eu parei para pensar, eu falei assim, caramba, falei assim, isso é muito mais de homem do que de mulher. Homem faz esses planejamentos, né? De tipo que nem ele tinha aquela meta. E aí, é bem isso. Eu fico pensando, eu falei, cara, eu falei, eu nunca parei para pensar nisso. Preciso captar tantos processos por mês, tantas coisas, eu vou atender tantas pessoas para chegar no objetivo, essa escalada. E aí eu achei Uhum, super interessante. Eu acho que é isso que falta um pouco no meu planejamento, dessa organização, sim. de, Sim, de tentar essa visualização. é um norte. Eu te diria para ter Aham, um norte, para você ter uma ideia, porque toda vez que a gente tem um desejo, uma vontade, eu acredito que a gente manda uma mensagem para o universo, né? Então, eu tenho aham, vontade de ter mais estabilidade financeira. E aí, tem coisas que começam a ser apresentadas para gente. E aí você tem que saber, isso eu quero, não, isso eu vou passar, isso está aquém da minha capacidade ou de onde eu quero chegar, isso está alinhado com o meu eu máximo, isso está alinhado com a minha lista, então eu vou escolher esse caminho, esse aqui eu não vou escolher. E eu acho que ter algumas métricas podem te ajudar a saber qual é esse caminho, principalmente porque você tem várias possibilidades, né, de trabalho, de coisas que você pode fazer, mas você tem essa vontade de ter uma calma e uma tranquilidade financeira. Então, sim, como que isso se traduz? Você vai saber se você atingiu isso quando você estiver calma e tranquila. Mas para sim. você saber se uma oportunidade que está vindo no seu caminho vai te deixar calma e tranquila, eu acho que você precisa ter alguns parâmetros ali para saber se está perto ou está longe. Faz Aham, sentido? faz. E aquilo que eu te falei, né, que a minha sensação é que a sua identidade está muito ligada no trabalho, eu acho que é uma coisa interessante para você refletir, porque qual que é o problema quando a gente coloca a nossa identidade num trabalho, num marido, no que quer que seja, numa família, num sobrenome, qualquer coisa, ou num visual até, né, tem muito isso, a gente se limita a àquela coisa e a gente acaba levando tudo para o lado pessoal, então tudo fica autorreferencial.
Então, Aham, vou te dar um exemplo da minha vida que talvez fique mais claro. Eu trabalhei 18 anos, né, numa empresa, aí eu saí, aí eu fui fazer eu sempre trabalhei em treinamento, e aí me chamaram para um projeto de consultoria para uma loja de sapato, e era um treinamento de vendas. E aí eu fui fazer o treinamento, e aí, assim, reuni com as pessoas, fiz todo o planejamento de como ia ser o material, ia aprovar o material, e a gente discutiu, barará. Bom, chegou o dia do treinamento. Eu fui dar o treinamento e eu achei que foi uma bosta, para ser bem clara. E eu fiquei me sentindo super mal, super mal. Falei: "Esse treinamento foi uma bosta, todo mundo detestou, não, foi péssimo, não sei o quê". Aí eu liguei pra menina da consultoria que tinha me contratado e tipo: "Ai, não, você não sabe, não, acho que foi horrível, não, mas ai, foi isso, foi aquilo". Aí eu saí do treinamento, liguei para um amigo, fui pra casa dele, tomei quase uma garrafa de espumante sozinha, porque eu estava péssima, que o treinamento tinha ido mal. Comecei o meu trabalho né, de reprogramação e todo esse materialize aqui que a gente está fazendo. E aí, semana passada, eu fui apresentar um treinamento para o Boticário. aham, E era um treinamento do Materialize, né, mas mesmo assim eu peguei os conceitos do Materialize e fiz um treinamento de vendas sobre como você acreditar que você pode vender, né, como você materializar a sua venda e não de técnica de venda, o que falar para o cliente e tal. aham, Mas enfim, aí eram 4 dias de treinamento que a gente ia repetir, né. Aí no primeiro dia, eu montei a apresentação, fiz tudo igual da outra vez, eu tenho o meu processo, eu penso, repenso, reviso, tal. Apresentei o treinamento e eu percebi que as pessoas que estavam assistindo não estavam muito engajadas. E aí aham. acabou o treinamento, eu pensei: "Não foi bom". E aí eu sentei com as meninas do Boticário, né, as gerentes ali, e falei: "Vocês podem me dar um feedback? Eu senti que o pessoal não participou, não sei o quê". Daí elas falaram: "Ah, eu acho que a gente podia fazer mais perguntas, deixar eles participarem mais, eu acho que a gente". Daí elas me deram o feedback delas. No outro dia, eu voltei, fiz alterações no material, apresentei e foi ótimo. Então, é um exemplo de como eu, né, aí é um exemplo pessoal, mas que tem a ver com essa evolução da nossa confiança, que foram 2 situações praticamente iguais. Então eu estava apresentando um treinamento para vendedores, um era uma loja de sapato, o outro era uma loja de produtos de beleza. Aham. Mas no primeiro, eu achei que o problema era comigo, que o treinamento tinha sido uma bosta, e eu tive que encher a cara para esquecer que tinha sido ruim. No outro, eu peguei o feedback das pessoas, ajustei a apresentação e voltei no dia seguinte para apresentar. Então eu tô te contando isso, por quê? Porque eu acho que quando a nossa identidade tá no que o outro vai dizer, no que o outro vai pensar, no feedback do meio, das pessoas, da remuneração, da eleição, no seu caso, a gente fica muito mais suscetível a gente entender que se aquilo não dá certo, é porque a gente não deu certo, ou o nosso trabalho foi ruim, ou, eh, o nosso valor acaba estando fora da gente, não dentro da gente. Não sei se faz sentido. Faz, faz. É bem aquela coisa, né? A gente espera muito a validação do outro, né? Aquela coisa, tipo, a gente espera o outro dar. A gente, é bem isso, a gente não consegue se. Tipo, eu tenho dificuldade de expressar. Às vezes, uma pessoa vindo falar uma coisa, aquilo vai entrar mais na minha cabeça do que aquilo que eu sei de mim mesma. É mais ou menos isso, não é? É, eu acho que é mais no sentido de se a sua identidade está no trabalho que você faz, se naquele trabalho te mandam embora, é como se tivessem arrancado uma parte de você fora. Quando a sua identidade está em quem você é, você pode trabalhar aqui hoje, ali amanhã, você pode ficar sem trabalhar, você pode trabalhar muito, você pode trabalhar pouco, porque o seu valor está em você, não está no trabalho que Ah, você tá, tem. tá, tá. Agora eu acho que eu captei um pouco a mensagem. É assim.
só para a gente fazer um parâmetro. Eu antes sempre trabalhei na iniciativa privada e eram coisas tipo, se eu sair daqui hoje, amanhã eu arrumo emprego em outro lugar. E aí, tipo, aquilo ali não vai definir por conta do que eu conheço. Mas hoje, eu acho que eu entendi mais ou menos. Que nem hoje, que nem eu disse, o que eu trabalho hoje é uma coisa muito específica. Se eu sair daquilo ali amanhã, aquele meu trabalho, ele não é um trabalho, que nem eu disse. São pouquíssimas as pessoas que fazem esse tipo de assessoria, né? Porque a cidade não é aquilo, são as vagas X, não abre para igual a minha empresa está crescendo, eu vou contratar mais 30 não. São aquelas 160, 170 pessoas. Então, talvez seja mais ou menos disso. Porque por conta da especificidade do trabalho, que hoje. É isso, mas não por conta do trabalho, por conta de você. Por conta do valor e o peso que o trabalho tem em quem você é. Por exemplo, se eu pedisse, para você se apresentar, não sei se você falaria: "Ah, eu sou assistente de um parlamentar". Ah, esse seria um exemplo Aham, de uma aham. pessoa que a identidade dela está no trabalho, não está nela mesma. Ah, tá. Acho que a gente pode pôr esse assunto na prateleira um pouco, porque acho que ficou muito nebuloso, talvez, esse Então, é que conceito. assim, eu tentei visualizar mais ou menos justamente assim, como eu me sentia nos trabalhos. Eu acho que eu tentei linkar disso aí. Que nem como eu trabalhava na iniciativa privada, era uma área mais aberta, eu não senti, é justamente isso, era de mim. Aí hoje, como eu estou num lugar que é uma coisa mais fechada, mais restrita, isso eu acho que reflete o trabalho e não o que eu sou. Eu Uhum. consegui fazer entender? Sim, é que você está colocando, Aham. dependendo do trabalho, como você se sente. O que eu estou te desafiando a pensar é, independente Tá. do trabalho, como você se sente. Agora acho que eu captei, eu captei. Eu entendi ali, justamente isso, por causa do trabalho, eu tentando me moldar. E aí não é para eu me moldar em cima do trabalho, é para me moldar em cima daquilo que eu sou, né? Exatamente, em cima Mais da ou sua menos isso. essência, da sua autenticidade, exatamente. Deu uma Exatamente. bugada aqui agora. Não, acho que não, e eu acho assim, eu acho curioso que você procura estabilidade e você está num trabalho que é instável. Sim. Ó, é ambíguo, eu sei. Mas assim, como eu caí ali de paraquedas, era uma coisa que eu não conhecia nada, e aí eu fui aos poucos conhecendo e gostando. E que nem eu disse, eu gosto muito do que eu faço hoje. É um trabalho, eu ganho bem, não dá para reclamar. A jornada de trabalho durante a semana, a gente às vezes tem alguns dias, alguns meses, época de eleição, que é mais puxado, mas assim, em si é um trabalho assim que me proporciona muito prazer, o ambiente de trabalho e tudo mais. Mas é bem isso, não é estável, e é bem, olha, você tacou uma luzinha aqui. O que eu busco, o do trabalho onde eu estou, não é aquilo que eu busco. É mais ou menos Exatamente, isso. É, exatamente. né? E aí eu acho que você fica muito suscetível a você fica mais suscetível Aí vai nessa gerar aquele escolha. conflito. Como que eu busco estabilidade e não emprego, né? É como se fosse, ó, eu busco estabilidade, mas agora eu vou empreender, vou ser autônoma, vou ser, né? Vou vender alguma Sim, outra coisa, vou trabalhar sim, como em redes sociais. E como que eu busco estabilidade? Então, se eu busco estabilidade, vou prestar concurso, sim. não é? E aí eu acho que vale a reflexão quando tem um desalinhamento, assim, né, entre o que a gente procura e o que a gente tem, é legal saber qual dos 2 que está fora da sua essência, da sua Aham. autenticidade. Então eu não sei se é a busca por estabilidade, se você acha que você tem que buscar estabilidade porque todo mundo ao seu redor está buscando estabilidade ou porque sua mãe te ensinou, não sei, ou se é a instabilidade. Então, acho que Eu vou ser bem sincera para você, essa sim, questão da busca da estabilidade, eu até sei, assim, é uma coisa, tipo assim, eu não gosto de depender de ninguém para nada. E aí, essa questão do buscar a estabilidade é justamente isso.
não depender de ninguém financeiramente. Eu saí de casa aos 25, mas nesse período, dos 16 aos 25, eu comecei a trabalhar, então eu sempre me mantinha, mas morava na casa da minha mãe. Então, depois disso, eu saí de casa, essa liberdade de sair de casa, me manter, ter a minha vida, eu gosto dessa liberdade de poder fazer. Poder sair de casa a hora que eu quiser, poder viajar a hora que eu quiser, gastar o meu dinheiro da maneira como eu quiser. É mais ou menos essa estabilidade que eu busco, sabe? Então, eu tenho mais ou menos isso. Tipo assim, de não precisar depender de ninguém. Ah, meu Uhum. trabalho vou ser demitida, vou ficar dependendo 6 meses de seguro-desemprego, ou vou ter depender da minha reserva de emergência, sabe? Essa estabilidade de não precisar disso, dessas coisas, sabe? De, Sim. de contar com o meu trabalho, com o meu esforço para me manter. Sim, porque na sua vida você aprendeu que você não pode contar com os outros. É minha Sim, conclusão pelo que você me contou. Estou sim, sendo bem atrevida agora, mas é que, né, é um pouco isso que sim. que você aprendeu, que se você Talvez é que contar com nem os disse, outros, talvez eles vão lá atrás o vazar. meu pai, dessa questão do abandonar a família passar por dificuldades, saber que aquela pessoa que deveria ser aquela pessoa que cuida, a referência de estar ali, não estava ali próximo, então saber que eu não posso confiar, né? Eu tenho que confiar em mim, Exato, que é a única pessoa. exatamente. E a minha sensação é que isso te bloqueia um pouco, porque você põe todo esse é como se você colocasse todo o ônus em você, mas o bônus no outro. Não sei se faz sentido. Ai, não Tipo, sei, não você sei tem se que eu, se não sei se esforçar, assim, você tem que eu fazer, você apesar tem que de ganhar, mas quem tem atenção, quem recebe carinho, amor, planejamento, melhorias e não sei o quê, é o trabalho, o outro, a sua família, a sua sobrinha, o que quer que seja. Aham. Deu uma bugada nessa. Não, Mas é bem tranquilo. mais ou menos isso. Essa questão, tipo assim, eu sempre, tipo, sempre tive uma coisa assim, de fazer coisa diferente, coisas com artes manuais, artesanato, assim, fazer alguma outra coisa, mas assim, nunca foi uma coisa que foi pra frente, porque eu sempre tive o meu trabalho, vou começar a fazer, aí fiz algumas coisas numa época com artesanato e tudo mais, mas assim, essa veia empreendedora eu nunca tive coragem de pôr pra fora e expor e viver disso. É isso, se é uma vontade que você tem, você pode fazer isso paralelo, Aham. né, com o seu Então, é trabalho até justamente isso. você Já s tentei, assim, algumas coisas, mas assim, já tentei fazer, mas assim, nunca me arrisquei. Bem essa coisa. Ai, vou me arriscar e me jogar de verdade. Eu, tipo assim, é que eu falei, sigo o meu trabalho bonitinho, faço até algumas coisas, mas assim, nunca me joguei, nunca fui de, que eu falei pra você. Da minha amiga, ela pode estar pior que a situação. Não, ela se joga e vai e deixa com o universo. Não, eu nunca tive muito disso, sabe? sim, Nunca fui, sim. ai, aquelas loucuras de amor, de paixão, de relacionamento, ou loucura da vida de pedir demissão, vou viajar 6 meses, não quero saber, não, essas coisas, para mim sempre teve muito mais ou menos previsível, sabe? Nunca gostei sem ter essa previsibilidade de fazer. Aí justamente isso, a questão por isso que me pega muito a questão do planejamento, de me organizar. Uhum. E eu acho que eu vou voltar na mesma conclusão da última vez da reprogramação, que daí você pode fazer com o desenho, mas eu acho que você precisa reprogramar essa crença de que você só pode contar com você mesma e que se você contar com outra pessoa, ou com o universo, ou com a sorte, ou com uma força maior, o que quer que seja, eh, essa você vai ter uma decepção, Aham. né, porque é um pouco isso que Não, você aprendeu. justamente, esse daqui realmente é uma crença, assim, uma crença que me bate muito, justamente a questão dos relacionamentos, tipo, relacionamentos amorosos mesmo. É bem essa questão dessa crença. Me pega muito o depender aquela coisa, a dependência emocional. Assim, para mim isso é uma coisa assim que é difícil de lidar. Então, assim, é bem uma coisa, contar com o outro. Tipo, a pessoa está se doando da maneira que ela pode, né? E assim, e não cobrar aquilo que ela não pode vir. Então, eu tenho essa dificuldade mesmo.
É engraçado, eu estava agora às 3 da tarde fazendo a minha sessão de terapia, a gente falou justamente sobre isso. E ela me falou que eu tenho, dificuldade de depender dos outros e dificuldade que alguém dependa de mim, o que às vezes faz eu me afastar do meu próprio filho, porque eu tenho isso tão enraizado de que eu não posso depender de ninguém, ninguém pode depender de mim, que às vezes, como meu filho de fato depende de mim, às vezes eu afasto ele, que é para porque eu tenho essa rejeição à dependência. E eu tenho isso por quê? Porque quando eu dependia dos meus pais e eu era mais nova, minha mãe sempre me dizia que eu tinha que agradar os outros, eu tinha que me comportar bem, eu tinha que quase que me anular para ser a filha que ela queria mostrar para o mundo. Aham. Então eu entendi que dependência é você se anular. Então eu peguei ojeriza a dependência e hoje eu vejo isso nos meus relacionamentos amorosos, com certeza, mas também vejo no relacionamento com meu filho. É uma piração tudo isso. Não, mas é assim, é muito difícil essa questão de relacionamento. Me pega bastante, assim. Ai, o depender, porque assim, você começa com, ai, aquela coisa, ai, de horários, de convivência, de vida, e aí, tipo, você começa a se atrelar a sua vida com outra pessoa, sabe? Isso me incomoda bastante, bastante mesmo. Eu gosto dessa questão da minha liberdade, da vida que eu levo, sabe? Eu gosto de como é a minha vida é hoje. E aí, tipo assim, encaixar uma pessoa no que eu tenho hoje, mudar essa dinâmica toda que eu tenho, sabe? Me pega bastante. Então eu vou te falar a mesma coisa que a minha terapeuta me falou, que eu tenho que aprender que eu posso ganhar sem ter que perder, que eu posso depender e ser livre ao mesmo tempo, que uma coisa não exclui a outra. Aham. E aí vamos encerrar por aqui, que já foi muita. Não, é assim, é bem isso mesmo. A gente acha, a gente é bem isso, não é ou. Por que não somar? Né? Vamos Exato, somar. Porque exato. as duas coisas, né? É bem isso, a gente tem essa dificuldade, né? E aí Eu, pelo menos tenho bastante. tenta assim, não, total. Tenta fazer nos seus desenhos, pensar, voltar naquela cena do seu aniversário de 11 anos, que é a você me falou, mas pode Aham, aparecer outra coisa. Eh, e faz essa reprogramação, tipo, o que que poderia ter acontecido, aí coloca a sua sobrinha no seu lugar, foi o que a gente falou da última aham. vez, e tipo, o que que você daria para ela, o que que você gostaria que tivesse sido diferente nessa cena, se você adulta entrasse nessa cena, o que que aconteceria? E vai tentando, reprogramar isso e ver se dá certo esse sistema onde você começa a desenhar com um objetivo, tipo: "Quero reprogramar aquela cena do meu aniversário de 11 anos", e ver se funciona para você, porque daí essa vai ser sua meditação. Ai, tá bom, eu vou fazer isso agora. Daqui para semana que vem, agora dá mais uma acalmada, né? Agora com esse negócio de mudança, eu tô entregando essa semana, ainda termino as outras coisas no outro apartamento para entregar, aí consigo Tá, fazer com mais calma. E esse tá. monte de feriado também, né? É, Para nossa, e agora embarcar. tem outro, né, eu nem me liguei. Sim, segunda-feira. É, agora que eu não tenho emprego, porque quando você trabalha em empresa, você fica sabendo dos feriados, né, todo mundo fala e se planeja, você sabe que você não vai trabalhar. Hoje em dia às vezes eu acordo assim e falo: "Nossa, amanhã é feriado", nem sabia. Mas enfim, deixa eu só anotar aqui a cena do aniversário, só para não esquecer. Tá, combinado então, querida. E se aparecer mais alguma coisa, a gente vai se falando, mas aí a gente se fala Então tá então bom. sexta que vem, 4h30, dia 5, Então tá bom. tá? Combinado. Então tá, lindona, obrigada, viu? Obrigada, Todd. Um beijo. Bom descanso. Você Beijo. também, tchau.